Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos rogar agora ao Pai Celestial, a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que estejam conosco em mais esse estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo a paz, a serenidade, a compreensão do texto do Evangelho, para que possamos seguir as nossas vidas orientados por essa luz imorredoura. Que sejam fortalecidas também as nossas forças morais e físicas para o enfrentamento aqui das circunstâncias do planeta Terra. Que assim seja. Então, nós continuamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 21º capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ainda estamos nas instruções dos Espíritos, agora no subitem 10, os falsos profetas da erraticidade. Esse subitem é composto por 7 parágrafos que trazem a instrução dada pelo Espírito Erasto em 1862. Em resumo, nós podemos dizer que aqui nós aprendemos a identificar os falsos cristos e os falsos profetas do plano espiritual. Isso é, espíritos que queiram nos enganar apresentando-se como sendo profetas ou como sendo Jesus, que queiram nos enganar apresentando também falsos caminhos de iluminação e falsos caminhos para chegarmos a Deus. Eles fazem isso exatamente pelos mesmos motivos que os espíritos encarnados fazem, para se beneficiar, para contemplar a sua vaidade, seu orgulho, seu egoísmo. Então, esse estudo apresenta as características desses espíritos, revela seus reais interesses e analisa até mesmo as suas revelações, aquilo que eles trazem, os ensinamentos que eles trazem em suas comunicações. E ao final do item, nós temos a apresentação de uma estrutura que nos protegerá dessas investidas, desses espíritos enganadores. Então, nós temos um item bem profundo aqui no Evangelho, um item muito importante para a gente pensar, inclusive, as nossas relações com o plano espiritual, com esses espíritos que estão o tempo todo em comunhão conosco, o tempo todo travando relações com a gente através dos pensamentos, principalmente. Vamos lá. Aspecto de continuidade da obra. Nós aprendemos a reconhecer anteriormente os profetas pelas suas obras, analisar os seus prodígios, vimos Kardec apresentar a moral como sendo o critério máximo dessa análise e aprendemos a identificar os verdadeiros e os falsos profetas também pela comparação, no item anterior. Agora, nós vamos aprender sobre os falsos profetas desencarnados. É um pouquinho mais específico aqui para os profetas desencarnados. E sobre o modo de nos protegermos de suas influências. É estudo sobre orientações recebidas do plano espiritual. Então, aqui é a ideia de complemento, né? A gente estudava todas as características dos verdadeiros e falsos profetas, primeiramente voltados um pouco mais ao âmbito desses profetas encarnados, agora os desencarnados. Vamos lá, subitem 10 do capítulo 21, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então aqui a gente tem um parágrafo, primeiro parágrafo, dizendo que também existem falsos profetas entre espíritos desencarnados. Isso para a gente é surpresa alguma, né? Não é surpresa, porque espíritos são homens desencarnados. Se aqui na Terra eles continham em si vaidade, orgulho, egoísmo,
do lado de lá, eles continuam apresentando essas características, contanto que não as tratem, né? Que não as corrijam. Então, surpresa alguma em sabermos que existem espíritos que fazem as mesmas coisas que homens fazem, que espíritos encarnados fazem. Eles têm a mesma essência. Bom, na sequência do texto aqui, no capítulo, no parágrafo, melhor dizendo, a gente vê que é apresentada ou apresentado pelo espírito Erasto o mecanismo pelo qual esses espíritos conseguem esses resultados, né, de prejudicar as pessoas. Como que é esse mecanismo? Primeiro, eles mistificam os médiuns. Eles fazem com que os médiuns aceitem os seus sistemas absurdos. Então esse é o primeiro passo. Fascinam os médiuns, colocando para eles as suas ideias absurdas. Depois, esses médiuns transmitem às demais pessoas. E um dos artifícios que eles usam para convencer seus médiuns são se apresentarem se apresentarem como sendo pessoas respeitadas, nomes de pessoas famosas, né, e reconhecidas aqui na Terra. Então a gente tem aqui uma introdução ao tema em geral. E de agora em diante a gente vai tratar de como a gente pode se precaver disso, identificar esses momentos e se precaver desses falsos profetas do plano espiritual. Segundo parágrafo. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste, tão grosseira enganação, né? Esse segundo parágrafo, portanto, diz para a gente que esse embuste grosseiro, essa enganação que eles trazem é uma enganação grosseira, pois que basta a gente olhar para algum tipo de resultado. Deus espera a comunhão e o amor entre os homens, a fraternidade. Era essa a essência da mensagem de Moisés, com os 10 mandamentos, da de Jesus em sua revelação, e da doutrina espírita, aqui com Kardec. A essência da mensagem é a mesma, ela só foi aprofundada, melhor explicada, melhor estudada do ponto de vista espiritual através dos tempos. Então, se a gente tem um resultado, né, que não é esse, isso só basta para desmascarar esses espíritos. Eles fazem com que esses grupos que recebem as suas orientações se isolem, faz com que as pessoas se afastem. Então eles pregam, de certa forma, esse afastamento e fazem isso propositadamente, porque se eles encontrarem uma pessoa mais esclarecida, essa pessoa pode desmascará-los. É por isso que eles isolam os médiums, né, através da mistificação, através, como a gente via aqui no parágrafo anterior, da fascinação, da enganação. Eles isolam médiums, isolam grupos, porque senão eles são desmascarados, né? Então a gente precisa lembrar que o amor, a caridade e a fraternidade são os verdadeiros caminhos para os homens. Qualquer coisa contrária a isso deve ser repelida, deve ser rejeitada. Ser contrário a esse princípio universal de união entre os homens já denota a falsidade de intenção do espírito, a falsidade da sua missão e a falsidade dele mesmo enquanto missionário. Então, esse parágrafo 2 apresenta a primeira forma de identificação dessa falsidade. O fomento da discórdia entre os homens quebra um princípio básico e fundamental do Evangelho, universal do Evangelho. Vamos ao terceiro parágrafo. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem,
Passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que, todas as vezes que um espírito indica, como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris, infantis, e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Então aqui esse parágrafo apresenta agora outros critérios internos para nós, Bondade e raciocínio a gente precisa encontrar nesses espíritos. Eles devem ser aqui, texto em destaque. Muito bons e extremamente racionais. Eles têm que apresentar isso: bondade e capacidade de raciocínio para o desenvolvimento do bem. Bom, na sequência, como a gente analisa o que eles dizem? Pelo crivo da nossa razão e do nosso bom senso, aqui no próximo destaque do texto. Bom senso e razão. A gente analisa dessa forma. Se o bom senso nos diz que aquelas informações não são boas, ora, por que a gente deve aceitá-las? Não é porque vem de um espírito, como a gente acabou de dizer. Espíritos são homens desencarnados. Têm as mesmas fraquezas, as mesmas características de qualquer um de nós. Alguns mais elevados, outros menos. Então, desses menos elevados que querem nos aconselhar, a gente precisa se proteger, a gente precisa se afastar. Então, o que o nosso bom senso e a nossa razão podem identificar? O que está na sequência do parágrafo, Coisas infantis, ridículas, impraticáveis. Isso tudo nos leva a ter certeza que são enganadores. E o último critério é a ciência. Ora, a ciência diz o contrário do que eles estão dizendo. Pode ser a ciência médica, num caso de uma doença. O médico mandou fazer tal coisa. O espírito manda fazer o contrário. Fala, poxa vida, mas o médico tem um estudo do corpo físico para poder tratá-lo. Por que esse espírito está mandando fazer o contrário do que o médico está fazendo? E em outras áreas também do conhecimento humano, A gente tem diversas áreas em que a gente já avançou bastante e a gente tem conhecimentos que são conhecimentos muito bons. Então, se esse espírito diz o contrário àquilo que a ciência já tem como ponto pacífico, a gente precisa estar muito atento, porque ele é um espírito enganador. Esse parágrafo apresenta bom senso e razão como critérios internos de avaliação para aquilo que os espíritos nos ensinam. E apresenta também o critério, principalmente o critério da ciência, para que a gente possa identificar se uma informação de um espírito é boa ou não. O quarto parágrafo começa da seguinte forma: por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Então, esse parágrafo já apresenta um problema, nem sempre os indivíduos, as pessoas, são capazes de reconhecer a verdade. E apresenta na sequência a solução para esse problema já como sendo mais um critério, portanto ele vem completando o parágrafo anterior. Qual que é a solução desse problema? Se enquanto indivíduo a gente não consegue apreciar a verdade, ela é apreciada pelo bom senso das massas, das multidões. A maioria das pessoas. Aparece aqui o critério de avaliação, portanto, das massas. E aí a gente pode usar esse critério, na maior parte das vezes. Se a maioria das pessoas aceita tal princípio, é porque esse princípio é um bom princípio. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Ou seja, qual dos dois princípios é mais aceito pela maioria das pessoas. Isso pode ser um critério de avaliação também, funciona a maior parte do tempo, como a gente está vendo aqui, sendo colocado pelo Evangelho. Haverá exceções? Poderá haver, mas estejamos atentos, A gente já tem outros critérios, o nosso bom senso individual, a ciência, enfim, tudo aquilo que a gente está aprendendo já a usar. E agora aqui mais um. Ora, ainda resta alguma dúvida? Vamos para a opinião da maioria e vamos analisá-la também. Texto em itálico agora em destaque.
fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja o dos seus em contínuo aumento. É o complemento do raciocínio, né? A gente tem uma doutrina que as pessoas estão saindo dela e outra que está crescendo em número de adeptos. E aqui doutrina a gente pode pensar nesse ponto mesmo do estudo da revelação espiritual, né? Então a gente identifica assim se essa doutrina é boa ou não. Ah, é um dos modos de avaliação, né? Segue o texto. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confia num círculo acanhado, num círculo pequenininho, né? Num círculo ínfimo. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Então a verdade aparece em vários pontos ao mesmo tempo, em vários grupos ao mesmo tempo. Esse é mais um critério de avaliação daquilo que está sendo revelado para a gente através do plano espiritual. Então, esse parágrafo apresenta a universalidade do conhecimento como critério de verificação da verdade. Mais uma vez, a gente tem aqui um critério muito bom, né, para a gente avaliar se alguma coisa é verdadeira ou não, se o profeta é verdadeiro ou não, se o espírito traz uma boa missão ou não, uma boa mensagem ou não. Parágrafo 5 agora. Repelir sem condescendência, sem concordância, né, todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. Pelo menos motivo de suspeita, né? É isso que Kardec está nos ensinando. Então, retomando o parágrafo do começo. Repelir esses espíritos sem concordarmos com eles, sem aquecermos, sem estarmos próximos deles, isso é nosso dever. Assim nos protegemos e protegemos também os demais. Se essa ação for conjunta, se muitas pessoas tomarem esse tipo de atitude, mais difícil será de sermos influenciados por esses espíritos. Esses espíritos que pregam separação, insulamento, apenas por essa atitude, como a gente já viu, devem deixar de ser escutados por nós, devem deixar de ser atendidos por nós. Porque, na verdade, eles têm aqui as suas características mencionadas. São vaidosos, são medíocres, procuram poder, procuram se impor, têm desejo, né, de se impor às pessoas em geral. Eram assim na Terra, eram homens encarnados que tinham, eram espíritos encarnados, perdão, que tinham já aqui na Terra essas tendências. Olha lá, ou eram déspotas públicos, né? Ou eram pessoas que na vida social tinham essa sede de poder, essa sede de comandar, essa sede de explorar os outros. Eram assim na vida pública ou em seus lares. E que ainda procuram pessoas para tiranizar depois de terem passado ao plano espiritual. Então, essas são fraquezas espirituais que apenas se sobrepõem a pessoas desavisadas, a pessoas fracas e crédulas. É isso que o Evangelho está tratando em nós. Ele está tratando as nossas fraquezas e a nossa credulidade excessiva em tudo aquilo que nos dizem. Está nos ensinando a passar essas coisas pelo crivo da nossa razão, do nosso bom senso, para que a gente analise, para que a gente pense, para que a gente possa tomar as rédeas de nossas vidas e guiar as nossas vidas pelos bons princípios, não pela opinião de alguém que está desencarnado simplesmente porque é um espírito que está trazendo essas ideias.
para a gente não deixar se influenciar por isso. Então, a gente tem aqui nesse parágrafo ou nesse texto como um todo, melhor dizendo, esse direcionamento, né? Aqui no grifo, na parte em itálico, melhor dizendo, ele nos pede de novo para a gente desconfiar, mas agora das comunicações que têm um caráter de misticismo e de singularidade. Misticismo, aquilo que não se explica racionalmente, aquilo que parece mágico muitas vezes, algo sobrenatural, que é colocado assim para a gente, algo misterioso, algo que não tem uma explicação racional. E o singular é aquilo que apenas aquele espírito ensina, aquilo que é uma novidade ímpar, sem precedente, algo inusitado, que é colocado para um grupo só, pequeno, restrito. Então, como um segredo às vezes. Então, em relação às orientações espirituais, que a gente possa se precaver disso. Sempre que acontecem essas situações, a gente deve, no mínimo, mas no mínimo mesmo, suspeitar. Se a gente não quiser descartar logo, né, como sendo algo de um espírito que engana, né, através desses tipos de recursos que a gente está dizendo, olha lá, cerimônias extravagantes, atos extravagantes, tudo isso que a gente já citou, se a gente já não quer dizer logo, de uma vez, que é um espírito enganador, que a gente, pelo menos, passe a suspeitar de modo muito sério quando acontece esse tipo de orientação do plano espiritual para cá. Então, esse parágrafo 5 é um parágrafo de orientação sobre como agir. E depois, sobre como agir e sobre a identificação mesmo de doutrinas absurdas. Não mais dos espíritos agora, mas das doutrinas apresentadas por eles. Então, é um momento assim de que possamos, né, refletir bastante sobre isso. Como dissemos anteriormente, é um texto bem denso, que apresenta muitas, muitas possibilidades para que a gente possa estudar e refletir. Parágrafo 6. Estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito. Se está obsidiado, perdão, nenhum médium é perfeito se está obsidiado. Ele não está apto ao trabalho se está obsidiado, né? Isso que está sendo dito aqui. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem às práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. Bom, esse parágrafo 6 vem com o seguinte pensamento. Né? Bem, se o parágrafo anterior nos precavia do misticismo, a respeito do misticismo, agora temos os critérios também que recaem sobre as revelações. Lá a gente via, né? Misticismo, a gente via essa questão do médium ser ali envolvido em ideias tanto quanto estranhas. Agora a gente vê aqui a questão da revelação se desvelar, né, de forma mais incisiva assim aos nossos olhos, né? Esses espíritos muitas vezes vêm se apresentando como portadores de uma de uma revelação. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Os médiums precisam estar em um grupo sério, eles precisam ser pessoas sérias voltadas ao bem. A gente precisa olhar e ter muito cuidado quando o espírito exige exclusividade ou do médium, ou do grupo, ou o segredo da comunicação que ele traz, né, da revelação que ele traz, como dizíamos anteriormente.
Bom, nem médiums, nem espíritos, nem grupos, exclusividade em momento algum. Sempre que há exclusividade, a gente pode ter certeza que não é uma revelação verdadeira, que é algo que precisa ser tratado com muito cuidado, para que a gente não se deixe levar logo depois. O que vem, né, são práticas de superstição. Muito cuidado, né? Que a gente vê uma estrutura montada para que a gente possa se defender desses. Já começa a ver, né, essa estrutura montada para que a gente possa se precaver daquilo que os espíritos trazem como informação do plano espiritual, principalmente se for um espírito, determinado espírito, através de um médium, que a gente pode identificar se ele está obsediado ou não. Perdão, vamos mexer aqui um pouquinho o texto de novo. Se ele está obsediado ou não, quando ele recebe comunicação de só um espírito. Esse é um indício de ele estar obsediado. Os outros indícios a gente já viu, né? Coisas absurdas, longe da alçada da ciência, coisas que são destinadas a um só grupo. Bem, todo esse, todas essas questões, essas características que a gente já viu. Um espírito que se apresente sob um nome de uma pessoa muito famosa e assim por diante. Então, aqui nesse parágrafo a gente aprende a identificar a obsessão, que já está posta, né? Olha aqui quando a gente diz, quando a gente ressalta o texto aqui, né? Indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Principalmente se o espírito se pavoneia, né? Se ele se orgulha, né? De se mostrar com um nome muito conhecido. Então, esse parágrafo analisa a revelação espiritual para a gente e nos ensina também a identificar quando há obsessão, quando há esse tipo de intenção. Só para a gente aqui arrematar, né? Se for uma verdade, ela é revelada a todos, comunicada instantaneamente a diversos grupos sérios. Não a um só grupo, não a um só médium. Então, esse é o nosso caminho para nos precavermos. E o começo, então, né, dessa montagem da estrutura a qual nós nos referíamos e que vai estar colocada, por fim, aqui no último parágrafo que a gente vai ler agora. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo. Mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, é assim que Erasto termina a sua instrução, e a gente vai rapidamente agora analisar esse último parágrafo, porque ele acaba de fazer essa montagem da estrutura que vem sendo posta já desde o começo do texto para a gente, né? Ele monta uma estrutura de pensamento, de ações que a gente precisa ter para que a gente possa se defender em relação às mistificações, às fascinações, às obsessões, no que diz respeito, né, a esse nosso contato com o plano espiritual. Então, em relação aos grupos, o dirigente do grupo deve ter uma alta autoridade moral. Os diretores de grupo devem ter essa alta autoridade moral, porque eles são a palavra primeira e final, né? Dentro dessas reuniões, dentro desses contatos com o plano espiritual. O que mais? A gente deve submeter as comunicações ao crivo da razão e da lógica, como já fomos ensinados, e aqui é retomado nesse último parágrafo, né? Está retomando um pouquinho de tudo que ele disse. Portanto, a gente precisa desenvolver conhecimento através do estudo para que o conhecimento nos proteja. Inclusive conhecimento científico, como está sendo citado aí. Outro critério, né, outro componente dessa estrutura, a verificação de diversos grupos sobre uma mesma comunicação ou ensino.
Então, se vier uma comunicação ou ensino dos espíritos, a gente coloca isso sob avaliação de vários grupos, não de um grupo só. Pergunta a outros grupos se eles receberam a mesma instrução, a mesma orientação. E se fomos só nós que recebemos, a gente apresenta a outros grupos para que eles também avaliem, para que eles também analisem. E ouvimos, né? Bom, temos então toda essa estrutura, todos esses recursos como preventivos para essa questão dos falsos profetas desencarnados. Esse último parágrafo ensina a prevenção, né? Retoma os princípios que foram postos no texto e ensina a prevenção contra falsos profetas do plano espiritual. Muito bem. E assim a gente encerra então o nosso estudo sobre esse subitem 10 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma instrução do Espírito Erasto. E concluímos dizendo que nós temos as ferramentas em nossas mãos para não nos deixarmos enganar por qualquer tipo de comunicação que venha do plano espiritual. Estudando Kardec, aprofundando os nossos conhecimentos, analisando essas mensagens pelos seus conteúdos, verificando as intenções desses espíritos comunicantes, o seu grau de ação, montando grupos sérios e empenhados no bem. Bom, todos esses recursos, né, analisando o que a ciência diz a respeito dessas comunicações, todos esses recursos estão à nossa disposição. E também o seguinte pensamento: a doutrina de Jesus está sempre posta como critério de comparação maior para tudo que os Espíritos dizem. Amor, caridade, fraternidade e justiça entre os homens. Qualquer comunicação contrária a esses princípios não pode ser verdadeira e nós não precisamos nem perder o nosso tempo com elas. Estejamos atentos ao bem que os nossos irmãos, mentores, anjos da guarda, que estão no plano espiritual, querem nos trazer todos os dias. Se estivermos nesse caminho de prática e de aprendizado do bem constantemente, nós teremos as portas espirituais abertas para sermos assim bem intuídos, bem tratados, se formos médiuns ostensivos para sermos assim bem orientados e para, por nossa vez, contribuirmos um pouquinho para o avanço de todos aqui na Terra. Então, era esse o nosso estudo de hoje. Muito obrigado pela companhia. Nós vamos deixar, como sempre, o nosso abraço fraterno e o convite para o próximo estudo, na semana que vem. Então, nos vemos em breve. Que Deus nos abençoe e até logo mais.